pessoal, tudo bem? Sou a professora Paula. Hoje eu vou falar para vocês de Lei de Newton, MRU e MRUV. Esse vídeo é uma parceria entre a Univac e a Unesc no projeto Ciência da Velocidade. Hoje a gente vai tentar entender os movimentos que o carrinho, no caso do nosso projeto, faz, né? E como isso está ligado ao nosso cotidiano. Então, inicialmente, como o projeto ele visa montarmos, na verdade, um carrinho e fazer o movimento dele o mais rápido possível, a gente precisa entender quais são os mecanismos da física que estão envolvidos, e o que leva esse movimento a acontecer. Então, primeiro eu vou mostrar um vídeo de um teste realizado dentro de laboratório, onde a gente fez o carro entrar em movimento, a sua cápsula estourar, dar um impulso e entrar em movimento para que a gente consiga, assim, entender quais são os mecanismos que estão envolvidos. Então, eu vou dar play no vídeo. É um vídeo bem rápido, mas para entendermos o que está ligado nele. Bom, o carrinho vai iniciar o seu movimento, entrou em propulsão e acelerou e foi. Então, inicialmente, esse carrinho ele estava parado. Velocidade 0, aceleração 0. No momento em que foi dado o impulso, ele criou uma aceleração, saiu da sua velocidade 0, atingindo uma velocidade limite, e deste momento, ele parou de desacelerar e continuou no movimento constante. Então, aqui nós temos dois tipos de movimento. Movimento retilíneo uniformemente variado, que é o primeiro, onde a gente tem uma aceleração, e o movimento retilíneo uniforme, que é onde a gente permanece com velocidade constante. Então, seria da metade do movimento para o final, onde ele consegue atingir essa velocidade limite. Mas, inicialmente, a gente tem as leis de Newton que estão ligadas com esse movimento. Então, vamos, inicialmente, compreender as leis de Newton para a gente entender o movimento. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela fala que qualquer corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse movimento até que uma força seja aplicada sobre ela. Aqui a gente vem no clássico e eterno exemplo do ônibus. Você está ali no ônibus, em pé, ele está num movimento constante. Desse movimento tem que ter uma frenagem, por exemplo. Nesse momento da frenagem nós sentimos esse impulso. Até então, nosso corpo estava em inércia e foi impulsionado. A gente fala também, às vezes, quando a gente está numa rotina, eu estou em inércia, não faço nada de diferente. Então, seria isso, você sair da inércia, você começar com um movimento, quando você estaria em zero, ou você sair de uma velocidade constante, sair de um movimento constante. A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Ela fala que toda força é igual a massa vezes aceleração, certo? Claro, a gente tem outras fórmulas para simplificar a força, mas dentro da segunda lei de Newton, ela é que descreve. Nessa equação escrita aqui, F é igual a M vezes a força ela é dada pela unidade internacional, newtons, não é difícil lembrar, segunda lei de Newton, força Newton. E a massa é dada em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, essa quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá uma unidade de Newton. Ela vai me falar que a aceleração resultante de um movimento vai ser a força que eu vou aplicar nesse movimento dividido pela massa desse corpo. Então, para que a gente consiga entender qual é a aceleração que eu consigo atingir, eu tenho que saber também qual é a força que eu vou aplicar. Essa força causando ali, por exemplo, uma microexplosão, e gerando uma energia, gerando uma resultante força, uma movimentação dentro desse sistema. Aqui é um exemplo, a gente aplicando uma força para conseguir fazer um carro aí entrar em movimento, Vamos supor, veio lá, não ligou mais a bateria ou o motor de arranque deu problema, a gente vai e aplica uma força para que a gente consiga gerar uma aceleração e gerar um movimento.
E a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Ela fala que toda força aplicada, ela vai ser igual à sua força, né, no sentido oposto. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma parede, eu vou socar a parede com 10 newtons de força, por exemplo, essa parede irá me devolver em menos 10 newtons. Então, é a mesma força, porém o sentido é oposto, tá? Isso é a lei da vida, né? Tudo que a gente faz, volta. Lei de Newton, ela fala sobre isso. Então, até essa relação do impulso, por exemplo, né? Eu vou rolar num trampolim, eu começo a fazer esse movimento. A partir do momento em que eu impulsiono e jogo uma força para baixo, né? Em relação ao meu trampolim, ela me joga para cima, né? Mesma coisa, por exemplo, eu lá no stand-up, né? Vamos supor, eu estou no stand-up, eu decido fazer um impulso para pular e também fazer a sua movimentação verticalmente para baixo, se eu quero se jogar para cima, né? Aplicação básica. Só que o conjunto dessas aplicações, o conjunto dessa relação mecânica, ela está ligada com um movimento simples que a gente está avaliando de um carro. Quando eu tenho ali zero, preciso aplicar uma impulsão ali nele, né, uma certa força, para que ele consiga assim, atingir uma aceleração, chegar numa velocidade limite e depois tender a zero. Então, para isso, a gente precisa entender também as equações que levam a esse movimento. O primeiro movimento que a gente vai ver é o movimento retilíneo uniforme, tá? No movimento retilíneo uniforme, uma dica da prof, né, que é o clássico, é só a gente analisar as relações de velocidade. Se a velocidade inicial é igual à minha velocidade final, eu tenho um MRU, né, analisando de um ponto para outro. Claro, às vezes no meio a gente tem uma suspensão, uma desaceleração, mas eu estou analisando as velocidades. Se a minha velocidade é constante, eu tenho um MRU. E o movimento, ele é em relação retilínea. Aqui a gente pode, né, em relações a aplicações práticas, né, vamos supor um trem com uma velocidade constante, né, satélites também orbitando a Terra sem aceleração, então eu tenho um MRU. Lembrando, um MRU, a sua aceleração é sempre igual a zero. Para ele, vou aplicar de novo o meu vídeo aqui do carrinho, né? Esse movimento a gente só vai ter da metade da pista para frente, tá? Equações que descrevem o MRU. Primeira, a posição. A unidade da posição ela é dada em metros. Então, por exemplo, ele se encontra na posição 10 metros. Né? Eu tenho que ter essa relação de unidade. A posição ela é igual à posição final. Desculpa, a posição final é igual à minha posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, vamos para um exemplo. Vamos supor que eu estivesse na posição 10, como foi citado anteriormente, e eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu quero saber depois de 1 segundo qual vai ser a minha posição. Então, eu teria 10 mais 10 vezes 1. Então, 10 mais 10, eu teria a posição 20 metros. Simples assim, né? Eu posso determinar como é o meu deslocamento, então a diferença entre a posição final e a posição inicial, colocando S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. Para eu determinar o tempo, às vezes, que levou para acontecer essa movimentação, é só fazer tempo é igual à posição final menos a posição inicial dividido pela velocidade do sistema. E se eu quero saber a velocidade, qual é a velocidade constante desse meu movimento, eu digo que a velocidade é igual ao deslocamento, né, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo. É importante a gente analisar os gráficos que descrevem cada tipo de movimento. Nesse primeiro gráfico, a gente tem um gráfico de MRU, onde eu tenho posição por tempo. Observem, dica da prof, nesse tipo de gráfico eu sempre terei uma reta quando eu estiver falando de MRU, tá? Diferente de MRV, como nós iremos ver um pouco mais para frente. Então vejam, eu tenho uma reta onde diz que a minha posição final é igual a 6,11 vezes t mais 0,27.
onde aqui, se a gente fosse analisar pela equação da posição, eu teria que 0,027 é a minha posição inicial e 6,11 é a velocidade constante desse sistema, certo? Nós precisamos pegar também o movimento e classificá-lo. Então, dentro do MRU, ou eu posso ter um movimento que ele é progressivo ou ele é retrógrado. A diferença dele é o eixo que ele está se deslocando, né? O eixo não, desculpa, o sentido em que ele está se deslocando. Então, vamos supor um movimento no eixo X, como eu coloquei aqui no desenho. Um carro está se deslocando para a esquerda e o outro está indo para a direita. O que está indo para a direita, ele vai em sentido positivo do eixo X e o que está indo para a esquerda vai no sentido negativo. Então, é isso. Tá? Se ele vai no sentido negativo, ele é um movimento retrógrado. Se ele vai no sentido positivo, ele é um movimento progressivo. Uma coisa que é interessante, a gente vai conseguir determinar, olhando uma equação, qual é o tipo de movimento, vendo o valor da velocidade. Porque se eu tiver uma velocidade, por exemplo, menos 10 metros por segundo, eu tenho que entender que a minha velocidade ela nunca é negativa. Pense, você nunca vai entrar num carro e por mais que você freie, você vai ter uma velocidade negativa. É como se essa minha velocidade negativa fosse um movimento de ré que eu fosse dar, tá? Então, a velocidade em si, ela não é negativa, é o sentido do eixo que está indo, né? Que vai dar uma relação negativa. Então, é só isso. Prof, fui lá na prova, peguei, tem menos 10 metros por segundo, eu sei que o meu carrinho está se deslocando para o sentido negativo do eixo X, certo? Simples assim. Vamos agora analisar mais uma vez o vídeo para entender o primeiro momento onde a gente consegue ter uma aceleração dentro do sistema e sai da minha velocidade zero até a minha velocidade constante. Então, este movimento é o que nós chamamos de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável. Nesse aqui, não é a minha velocidade constante. Nesse movimento aqui, a minha velocidade ela é variável, porém, a minha aceleração do movimento ela é constante, certo? Ah, professora, mas ao longo do movimento a gente vai sair de uma aceleração zero, vai atingir 5. Mas para o conjunto do movimento a gente vai dizer que a minha aceleração ela é constante. Ela também apresenta uma trajetória linear e dentro das aplicações práticas, várias que eu já citei ao longo dessa nossa aula aqui. Como, por exemplo, eu vou num movimento num carro, saindo do ponto zero até chegar numa velocidade, ou até o contrário, ou estar indo numa velocidade e estar chegando próximo de um farol, ou dar uma freada, vamos dizer assim. Isso também é um movimento de desaceleração. Quando a gente tem tanto para o positivo quanto para o negativo em relação à minha aceleração, certo? Um corpo em queda livre também é um MRUV, certo? Daí nós temos ele no sentido vertical. Para o nosso carrinho agora, a gente está analisando tudo no sentido horizontal. Quando eu avalio no sentido vertical, a aceleração básica que a gente tem é a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas em relação ao horizontal, a gente precisa ver qual é essa aceleração que irá atingir. Dentro das equações de MRUV, nós primeiro vamos ter a da posição. E agora vejam, a equação da posição, ela já assume uma equação de segundo grau. Então, a minha posição é igual à posição final, é igual à posição inicial, mais a minha velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Todas as unidades têm que estar no sistema internacional, onde posição é metros, velocidade é metros por segundo, tempo é segundos e aceleração é metros por segundo ao quadrado. Caso eu vá ver uma posição em quilômetros, eu tenho que converter as minhas unidades fundamentais também. Velocidade é igual à minha velocidade final, velocidade final é igual à minha velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, e para eu determinar
qual foi a aceleração constante que esse movimento conseguiu atingir, eu coloco que a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial dividido pelo tempo do movimento. Assim a gente consegue ver essa variação. Agora, vamos analisar o gráfico. Que antes, o gráfico, eu falei para vocês, gráfico de posição vezes o tempo era uma reta, né? Agora não, observe, como eu tenho uma equação de segundo grau, ela vira uma parábola. Então, só de eu analisar o gráfico, eu consigo entender qual é o tipo de movimento que está tendo nesse sistema, certo? Mas o movimento retilíneo uniformemente variado também tem as suas definições, né? Onde a gente consegue classificá-lo como um movimento acelerado ou um movimento retardado. Agora, o que vai dizer se é um movimento acelerado ou se é um movimento retardado é a minha aceleração, se ela vai estar negativa ou positiva. Uma aceleração positiva é um exemplo de quando eu estou parado, zero, e chego em 10 metros por segundo, ou eu estou em 10 metros por segundo e chego em 20 metros por segundo, né? Onde a minha velocidade está crescente. Esse é um movimento acelerado. Então, um exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado. E o movimento retardado, não, eu estou frenando, né? Nesse movimento eu começo com uma velocidade maior e a minha velocidade final é menor do que a minha inicial. Então, por exemplo, eu vou frear ali, né, no semáforo, estou com uma velocidade de 20 metros por segundo e vou chegar a zero, né? Então, a minha velocidade inicial era 20, minha velocidade final era zero, então eu tenho uma aceleração negativa nesse caso. Então, consigo classificar ele dessa forma. Relação entre MRU e MRUV, características clássicas, MRU, velocidade constante, MRUV, aceleração constante, mas a velocidade variando em relação ao tempo. Tá? O MRV pode ser considerado um caso especial de MRU se a minha aceleração chega é igual a zero, mas se considera essa minha aceleração igual a zero. Dentro das aplicações, a gente pode ver dentro do transporte, astronáutica, queda livre, esporte, entre outros, né, exemplos que eu citei aqui ao longo da aula e também, caso vocês queiram enviar perguntas, né, estamos aqui para responder. Vou deixar o meu contato junto no vídeo para que a gente consiga tirar também as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa aula. Eu acho que, como considerações finais dentro dela, acho que é importante a gente entender esse conjunto, né? Porque às vezes a gente analisa um movimento e a gente pensa que aquele movimento é super simples. Na verdade, é um movimento super simples, mas com diversas leis, né, da física ali sendo aplicadas sobre ela e diversos conceitos, diversas equações para que a gente consiga chegar nesses valores. Para que a gente consiga, por exemplo, dentro da engenharia fazer um projeto, né? Eu quero um carro, qual vai ter a potência que eu tenho que ter nesse carro para que ele consiga chegar em 100 km por hora de 0 a 10 segundos, por exemplo. Né? Coisas assim, né? Quais são os fatores que estão incluídos? Aqui a gente falou alguns, mas dentro de um carro é a aerodinâmica dele, a massa que ele vai ter, tudo isso, certo? Simples de aplicar, né? Até porque a gente viu, força é igual a massa vezes aceleração. Então, se força sobre massa é igual a aceleração, quanto menor a minha massa, maior vai ser a minha aceleração que esse sistema consegue ter. Outra coisa também que é importante dentro do movimento é a relação de atrito, né? Na nossa pista, ela não chega a ter um tempo para ter atrito, até porque o material da pista é um material liso, né? Mas no nosso dia a dia o atrito também, né, influencia muito nesse sistema cinético. Mas, para essa aula é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigada!